programa anterior estivemos na Ilha da Madeira. Desta vez conhecemos uma vegetação indígena com características únicas no mundo, a Floresta Laurisilva. E ainda no Parque Florestal das Queimadas, fomos até à antiga Casa da Presidência. E no programa de hoje vamos até Macedo de Cavaleiros, uma cidade transmontana com 3 selos da Unesco. Já conhece a sua história? E Geoparque Terras de Cavaleiros, já ouviu falar? Bem no norte do país, no coração de Trás-os-Montes, fica uma das cidades portuguesas com maior património. Mas o que será que esta cidade, com cerca de 15 mil habitantes, tem que tanto encanta ao país? Nós também quisemos saber e por isso viemos até aqui. E vamos conhecer mais uma cidade de Portugal. Iniciámos o nosso dia no Aparte Hotel Geonotour, onde fomos muito bem recebidos e com certeza você também será, pois esta cidade tem tudo a ver com a natureza. Vamos descobrir. Macedo de Cavaleiros é mais do que apenas história. É uma janela para a natureza exuberante que a rodeia. Todo o seu município faz parte do Geoparque Terras de Cavaleiros. Mas antes de falarmos em Geoparque, vamos conhecer o centro da cidade. Vamos começar pelo Largo 1º de Maio, onde fica a Câmara Municipal. Aqui a intérprete Cristina também está por Macedo de Cavaleiros. Não me diga que também veio ao Carnaval. Vim ao Carnaval, sim. Não em Macedo de Cavaleiros, mas em Podense, que fica aqui ao lado. Mas esta cidade é muito conhecida por causa do seu genuíno Carnaval, não é? Mas vamos começar pelo início, Cristina. Macedo de Cavaleiros, por que este nome? Há várias interpretações do nome. Macedo, já na época medieval, de facto, terra de Macedo, pensa-se derivado ao facto de haver muitas macieiras e maçãs, daí Macedo. De Cavaleiros, porque havia aios na altura de Dom Dinis que eram daqui, eram cavaleiros, muito conhecidos também nas aquirições de Dom Afonso III, são também os Cavaleiros de Macedo, e depois houve um que ficou muito conhecido, Dom Martim Gonçalves de Macedo, que esteve na Batalha de Aljubarrota, a 14 de agosto de 1385, e que quando Dom João I, na altura ainda não era Dom João, não tinha sido aclamado rei, mas durante a batalha quase que esteve a posto de ser morto por um cavaleiro espanhol, o cavaleiro espanhol. Este cavaleiro, Dom Martim Gonçalves de Macedo, conseguiu matar esse cavaleiro Álvaro de Sandoval e assim poupar a vida ao futuro rei Dom João I. E de tal maneira que ele foi agraciado com uma grande honra de estar enterrado junto à capela do fundador, na Batalha, no Mosteiro da Batalha, no Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Quando entramos dentro da capela do fundador, ele está ali à porta, ainda a velar pelo corpo do nosso rei Dom João I. Portanto, Macedo, destes cavaleiros tão famosos. Portanto, é os cavaleiros, pelos vistos é as maçãs também. Sim. E hoje em dia, assim, quem pensa em Macedo de Cavaleiros pensa no quê?
Várias coisas. Bom, agora nesta altura que estamos do entrudo, de facto o Carnaval transmontano, em particular o de Podense, que é muito conhecido e justamente elevado a património material pela Unesco. Depois também a Rota Europeia da Seda, é interessante ir a Chassim, ver o antigo filatório real, onde se produzia a seda, e há uma rota ainda que se pode fazer, chama-se a Rota do Saber Fazer, em que as pessoas podem ir de aldeia a aldeia seguindo essa rota e visitando artesãos que ainda fazem a fiação não da seda, mas do linho, pequenos núcleos interpretativos de como é que era feita realmente a seda. É muito interessante essa rota, e Mercê de Cavaleiros é a sede da Rota Europeia da Seda para Portugal, porque isto é uma rota europeia, também existe em França, na Turquia, na Itália. Hoje em dia não pensamos na seda e aqui em Trás-os-Montes, mas de facto, especialmente para o século XVIII, finais do século XVIII, na altura do Marquês de Pombal, era uma indústria muito importante da região transmontana. Na região de Trás-os-Montes é comum encontrar produtos artesanais à venda, vários enchidos como o salpicão e, claro, as famosas alheiras, o azeite e o mel. Seguimos pelo Largo dos Segadores. Um dos largos mais conhecidos de Macedo de Cavaleiros é o Largo dos Segadores. Cristina, explique para nós quem eram estes segadores, o que é que eles faziam? Segadores é uma palavra muito antiga, uma profissão que no fundo consistia em homens que se propunham a trabalhar na altura das colheitas dos cereais, nomeadamente do trigo, e chamava-se essa atividade de segar o trigo. Portanto, as pessoas, era um trabalho muito difícil, tinham de estar curvadas o dia inteiro, com uma foice, a cortar, a segar o trigo. Então, normalmente era no verão, não é? Quando o trigo estava maduro para ser ceifado, então estes homens vinham de vários sítios, vinham até do Minho, de vários sítios aqui para o vale fértil de Macedo de Cavaleiros. Não pensamos em Trás-os-Montes como um centro produtivo de trigo, pensamos sempre no Alentejo, não é? Mas a seguir a Beja, aqui o concelho de Macedo de Cavaleiros era o segundo concelho com maior produção de trigo ainda nos anos 40 e 50. O trigo era muito importante e o pão daqui é muito bom. Então estes homens estavam neste largo, à espera que viessem os donos das terras para os contratar. Não é? E só trabalhavam à jorna, portanto trabalhavam só nesta altura do ano a segar o trigo. Era tão importante esta atividade que mais tarde Macedo de Cavaleiros foi levada à sede de concelho e depois, porque entretanto evoluiu em termos económicos, primeiro tinha a indústria da seda, certo? Para os finais do século XVIII e durante todo o século XIX, depois aquilo acabou com as guerras napoleónicas e a fábrica faliu. Depois veio de facto esta indústria ligada à agricultura do trigo e depois foi levada à cidade em 1999. Só em 1999, Macedo de Cavaleiros. Então a cidade começou a enriquecer devido à seda, ao trigo. Exatamente. E também você mencionou a água, não é? Que vem daqui da serra. É verdade, fica num vale, temos aqui perto a Serra de Bornes, que é muito conhecida para atividades esportivas, de pedestrianismo, trilhos, aventura, e tem o Geoparque, não é? Que é património também da Unesco, que, enfim, as várias barragens onde se pode fazer canoagem. Portanto, o Geoparque é muito importante aqui também para a atividade lúdica, hoje em dia, o turismo, não é? Que é o grande impulsionador das economias locais. Ainda neste largo fica a Casa Falcão. Se você estiver pelo centro de Macedo de Cavaleiros, também pode ter a oportunidade de visitar o Museu de Arte Sacra, que fica na Casa Falcão. Mas, Cristina, antes disto de ser um museu, a Casa Falcão, quem é que vivia aqui e o que era esta casa?
Várias famílias. Esta casa era o solar, portanto, as grandes famílias nobres do norte de Portugal, tanto na região de Ribador como aqui em Trás-os-Montes, viviam em casas a que se chamava solar. Solar porque está ligado à terra, o solo. E então o solar era aquilo que fazia, como uma torre medieval, uma família honrada, ter um solar, uma torre. Esta casa está ligada à família Moraes Sarmento. Portanto, eram umas famílias com muitas posses, os donos da terra, na realidade, eram estes que iam contratar os segadores, não é? Eles é que eram os donos das terras e hoje em dia a grande maioria delas, algumas já não existem, foram destruídas infelizmente. Esta casa pertence à Câmara Municipal e felizmente está muito bem recuperada e então tem um pequeno museu de arte sacra que se pode visitar. E é 2 em 1, vemos o Museu da Arte Sacra e vemos a casa como é que é por dentro, no seu interior. Exatamente. Seguimos em direção ao Largo Maria da Fonte. O largo onde nós chegámos tem uma história muito engraçada relacionada. Antigamente este largo chamava-se Largo do Cipreste. Cristina, conte-nos esta história. É uma história realmente muito divertida. É que antes de Macedo de Cavaleiros ser levada a sede de concelho, existia outra sede de concelho, que é hoje uma povoação pequenina chamada Chacim. E os de Chacim diziam, Macedo de Cavaleiros só vai ser elevado a sede de concelho quando o cipreste der laranjas, porque havia aqui um cipreste muito grande, agora há um mais pequeno, mas esse antigo já não existe. Então o que é que aconteceu? De facto, Macedo de Cavaleiros foi elevado a sede de concelho. O que é que fizeram os habitantes daqui? Foram pendurar laranjas no cipreste, não é? A brincar com os lados de Chacim. Portanto, como eu disse, o cipreste já não está cá, temos as duas magnólias e hoje em dia este largo chama-se Largo Maria da Fonte, que é... E daqui à estátua da Maria da Fonte. Exato. Não tem nada a ver com a Maria da Fonte, Póvoa de Lanhoso, que ao princípio também pensei, não. Daquelas revoltas populares de 1840, não tem nada a ver com ela, simplesmente porque temos aqui uma estátua de uma menina, que os habitantes deram o nome de Maria, e está colocada a sua estátua no meio de uma fonte, E agora chama-se a Praça da Maria da Fonte, não é? Exato. Já não tem o nome de Cibreiro. Não. Já não há laranjas aqui, não é? Em Macedo de Cavaleiros ainda se encontra o Mercado Municipal, a Igreja Matriz e, claro, o Largo do Prado de Cavaleiros, onde ficava a central elétrica. Hoje é conhecido pela fonte decorada em azulejos com os seus cavaleiros. E para você que só chegou agora, estamos em Macedo de Cavaleiros, uma cidade transmontana que tem muito por descobrir. Começámos por falar da sua origem, economia, história e várias curiosidades, mas ainda tem muito por explorar numa das cidades mais premiadas do país. Já visitou Macedo de Cavaleiros? Continue connosco! Macedo de Cavaleiros é um dos municípios mais premiados pela Unesco. A sede do Geoparque Terras de Cavaleiros fica na antiga estação rodoviária e vale a pena ser visitada. Visitar Macedo de Cavaleiros é visitar o Geoparque Terra de Cavaleiros. E para nos explicar isto melhor, temos aqui connosco a coordenadora executiva do Geoparque, Antónia Moraes. Explique-nos o que é o Geoparque. O Geoparque coincide com toda a área do concelho de Macedo de Cavaleiros. Portanto, toda a área geográfica é um Geoparque Mundial da Unesco. Um Geoparque Mundial da Unesco, ou melhor, para sermos um Geoparque da Unesco, temos que ter desde logo uma geologia de relevância internacional. Portanto, a geologia é de relevância internacional porque muitos estudiosos internacionais se dedicaram a estudar esta nossa geologia.
Tendo essa geologia de relevância internacional por base e tendo pessoas, tendo cultura, tendo tradições, tendo toda uma série de ativos turísticos, podemos fazer uma candidatura à Unesco para sermos um geoparque com a chancela Unesco. E é isso que o nosso território é. Portanto, é um território especial a vários níveis, quer em termos geológicos, desde logo, que tem uma paisagem única, como já tiveram a oportunidade de verificar, e temos uma cultura tradicional também bastante bem preservada. E isso é um geoparque. Portanto, uma localidade que tem uma geologia extraordinária, mas que não tenha gente, que não tenha população, não pode ser um geoparque. E à semelhança de outros 5 que existem no território nacional, nós somos um geoparque com a chancela Unesco a nível internacional. Mas não temos só esta chancela Unesco, nós temos 3 chancelas Unesco. Portanto, um território tão pequeno, com cerca de 700 metros quadrados, somos um geoparque mundial da Unesco desde 2014. Estamos todo o nosso território inserido na maior reserva da biosfera transfronteiriça de Portugal e somos ainda, desde 2019, Património Imaterial da Humanidade com o Carnaval de Podense. E assim, se quem está lá em casa, ou mesmo nós quiséssemos visitar assim, o geoparque, que pontos é que há assim, para visitar diferentes? É assim, desde logo, os geossítios, naturalmente, que é importante, mas não se tratando de pessoas que tenham esse interesse geológico mais aprofundado, ou seja, de um interesse mais científico, que nós também o damos cá, através dos nossos geólogos, há toda uma natureza para explorar. Temos 24 percursos pedestres homologados que podem ser explorados a nível do território todo. Temos aqui, olha, estamos no meio de uma ciclovia, portanto é uma ciclovia numa área mais citadina, mas também existe. Temos um parque hoteleiro bem simpático, não temos cadeias hoteleiras reconhecidas nacional ou internacionalmente, mas temos uns hotéis muito simpáticos, temos alojamentos locais que é quase como estar em casa, na sua própria casa. E temos, obviamente, toda uma cultura tradicional do saber fazer. As pessoas ainda fazem as coisas como se fazia antigamente. Nós tivemos muitos anos vedados aqui um bocado ao desenvolvimento, falta de acessibilidades, fez com que nós nos preservássemos em termos culturais, em termos naturais. Só para ter ideia, nós não temos toda a nossa paisagem, são árvores autóctones. Nós não tivemos aqui a introdução de qualquer espécie invasora ou que não pertence ao nosso território. Portanto, eu acho que são mais do que boas razões para que as pessoas mais para sul nos venham visitar, porque de facto, para além de terem boas paisagens, terem bastante animação cultural e tradições, ainda têm uma boa gastronomia e acho que é mais do que a altura das pessoas descobrirem o interior do país. Quem quiser visitar aqui a vossa sede, vocês têm aqui exposições, visitas? Sim, nós aqui neste local onde nos encontramos, que era a antiga estação ferroviária do concelho, temos a nossa sede. É a partir daqui que todos os nossos programas educativos partem, não é? Começam aqui com uma aula no interior e depois vão para os geossítios com os nossos geólogos. Mas é a partir daqui que que se explora o território. Mas sim, recebemos aqui turistas e também lhe damos uma ligeira formação sobre o nosso conceito de geoparque. E depois sugerimos-lhe algumas rotas, dependendo também dos gostos de cada um. Nós fazemos aqui, de alguma forma, o fato à medida, né? De acordo com o tempo que querem dispor no nosso território e daquilo que pretendem ver, assim também lhes vamos fornecendo a informação necessária para que o tempo que cá estiverem consigam estar de uma forma bastante aprazível. Saindo do centro da cidade, a cerca de 14 km, fica a aldeia Chacim, com cerca de 200 habitantes, porém já chegou a ter mais de 1000. Foi sede do município até 1853. Esta aldeia é de origem provavelmente medieval. Hoje é uma aldeia pitoresca, onde o tempo parece ter parado, e conhecida principalmente pelo seu real filatório datado de 1788. Seguimos
até mais uma aldeia bastante conhecida de Macedo de Cavaleiros. Já sabe de qual estamos a falar? A 10 km da cidade fica a famosa Aldeia Pudense, também com cerca de 200 habitantes. É uma aldeia tranquila e sossegada a maior parte do ano. Porém, existe um dia do ano em que a aldeia se torna uma romaria turística, com visitantes de todo o país e não só. E nós também decidimos espreitar. Quem vem até Macedo de Cavaleiros não deixa de vir à aldeia de Pudense, onde acabámos de chegar. Esta aldeia é muito conhecida por uma celebração especial que é o entrudo. Cristina, para quem não sabe, o que é esta celebração, o conceito de entrudo? O entrudo vem de uma palavra latina, que também tem a mesma origem, por exemplo, da palavra entroito, entrar, que é uma celebração católica que nos remete para a entrada no período da Quaresma. Portanto, como sabemos, os 40 dias antes da Páscoa é um período de jejum em que os católicos romanos se abstêm de comer carne, se abstêm de beber vinho, ou deveria ser assim, e então este último dia antes da Quaresma, que é uma terça-feira, a chamada terça-feira gorda, no calendário cristão chama-se entrudo ou carnaval. É a mesma coisa, só que carnaval é uma celebração mais urbana, portanto, mais do contexto urbano, em cidades, e nas zonas rurais, especialmente aqui no Nordeste Transmontano, as pessoas falam mais do entrudo. Portanto, e aqui a celebração do entrudo em Pudense, quando falamos em entrudo também falamos dos caretos. Falamos dos caretos, bom, depois temos toda uma performance associada a estes rituais da passagem do inverno para a primavera, muito antigos. Depois talvez possamos falar isso melhor ali no museu, mas em especial nesta aldeia de Pudense, hoje em dia é um grande atrativo turístico porque os caretos de Pudense foram elevados a património mundial imaterial pela Unesco, e é por isso que desde 2019 esta aldeia ficou tão conhecida. Mas há outras no norte de Portugal e aqui no Nordeste Transmontano, Lazarim, penso, é muito conhecido também em Lamego, mas também em outras aldeias, por exemplo no Lindoso, junto à ilha, onde também existem estes rituais de passagem do inverno para a primavera. O entrudo na aldeia de Pudense é conhecido por ser o carnaval mais genuíno de Portugal, pois as tradições ficaram conservadas ainda antes da chegada dos cristãos à região. Quer conhecer estas tradições? Não perca o próximo programa. Já ouviu falar no carnaval mais genuíno de Portugal? E da gastronomia de Trás-os-Montes? Não pode perder já no próximo programa Cidades de Portugal.